Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 4º episódio do podcast Energia Estelar. Eu sou a Marta Ueshi. Eu sou a Juliana Lustosa e hoje a gente tem uma convidada. Esperem, vocês vão saber para que serve essa colher de pau. Eu sou Débora Desotti, estou animadíssima para te ouvir, conhecer mais sobre o seu trabalho, a sua metodologia. Gente, isso aqui não é só explicar, hein? Só quem fica até o final que vai entender. Seja bem-vinda, Selma Cosso. Muito bem. A Selma, que ela é fisioterapeuta, né? Selminha, eutonista, palestrante internacional, escritora e apresentadora do programa Criando Conexões. Uau, tem mais coisa aí? Tem mais tempo no seu dia? Tem mais dia no seu tempo? Dessa energia virginiana? Pior que tem, né? Ainda mãe, né? Mãe, ainda faço rádio, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. E aí a gente vai indo, né? E estou aqui com maior honra e alegria. Porque, gente, estar com vocês, ganho meu dia. Obrigada, Selminha. Gratidão. Muito honrada aqui Eu também, que tô. Selminha, conta pra gente, né? A gente já te conhece um pouquinho, mas a nossa audiência, talvez alguns sim, outros não. Conta um pouco da sua história. Tem tantas coisas assim, né? Uma lição de vida, né? Como foi essa sua trajetória? Como é que você chegou na físio, na eutonia? E aí também a gente quer saber desses prêmios. Enfim, fala um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer mais. Então, eu vim fora da caixinha, acho que como todas vocês, né? Porque a gente está se encontrando agora, né? Sim. Fui bailarina desde os 2 anos e meio, porque minha mãe queria que eu gastasse energia. Então, eu fui pro balé e eu descobri que lá era uma terapia muito profunda para mim. Mas, claro que na época eu não entendia isso, né? Só que eu tive uma escoliose, que é uma coluna em S, eu brinco que é personalizada, né? E comecei a ter dor. Mas por estresse que eu estava passando na adolescência. De não saber que profissão, porque tinha que saber. Né? Com 16, 17 anos, a gente não tinha outra opção. Tinha que saber o que queria ser, tinha que ir bem na escola. E eu queria dançar. Na verdade, o que eu queria ser era bailarina, né? Não, e o detalhe é que tem que saber o que quer ser pro resto da Pro vida, resto né? da vida. Parece que a gente não tem Isso. opção, né? Pouca pressão pro adolescente, né? Quase nada. E aí, eu comecei a ter problemas na coluna. E fui no médico, eu tive 10 crises de coluna, porque meus pais até, né, na época, coitados, acharam que era o melhor, porque eu era desfocada e queria dançar. A escola era um detalhe. E apesar de passar de ano, tudo, mas era um detalhe. E aí eles falavam, no último ano de escola, você tem que se dedicar pro vestibular, porque você tinha que passar direto. Além de tudo, eu tinha que passar direto. Sem saber o que eu queria fazer, tendo que passar direto. E aí, inconscientemente, meu corpo falou, então tá. No primeiro dia de dança, da aula de dança, eu travei minha coluna. Porque eu não ia fazer balé naquele ano. O corpo é sábio, né? Então. Ele vai dando os sinais. E aí, eu tive 10 crises de coluna naquele ano. Só que eu fui conhecer um médico, que eu brinco que é o meu guru até hoje. Falou, olha, você tem que ir lá fazer fisioterapia. Coisa que eu nem sabia o que era, né? Não tinha muito. E fui fazer. Eu falei, gente, é isso. Quero fazer isso de profissão. Porque a ciência do movimento é uma coisa prática. Tudo a ver comigo, né? Então, fui fazer fisioterapia, passei. Fiz os anos de fisioterapia, só que chegou no último ano de faculdade, os médicos falaram, olha, a coluna tá pior, você vai ter que operar. E eu achava que eu ia operar, ia logo ali, operava e voltava. Uma operação de coluna. Então, olha só, né, que inocência. Volto, termino minha faculdade, né? Era isso. O plano era esse. O plano era esse. No carnaval, quase, um pouco antes do carnaval, tinha lá um tempinho. Você ia estar pulando no bloquinho, carnaval. Claro, e eu queria fazer curso, além de fazer estágio, né? Porque eu sempre fui multifacetada, não consegui fazer uma coisa só. Aí, fui fazer pra cirurgia, só que o médico errou. E eu fiquei na cadeira de rodas, né? E os médicos todos, e fisioterapeutas, ninguém acreditava que eu ia voltar a andar. Porque não era para voltar a andar.
pela lesão que eu tive. Então, era como se tivesse tido 4 balas no meio da coluna. Nossa. Caramba. Um erro do médico durante a cirurgia. O erro do médico durante a cirurgia. Tá. E além de ter as 4 balas, ele cortou minha musculatura em 50% das costas. Nossa. Foi só isso. Nossa Senhora. E eu falei, bom, fiquei inteira na cadeira de rodas e eu queria fazer a tal da eutonia, que eu não sabia o que que era. Aí meus pais, não, então faz, né, para distrair até um pouco a cabeça, porque eu não sabia direito o que Mas que alguém era. comentou com você de Da eutonia, um pouquinho antes de eu fazer a cirurgia, eu tentei a tal da eutonia, Tá. vi que tinha uma coisa a ver com dança, Tá. que trabalhava a consciência corporal, mas eu não sabia profundamente o que era. Fui para realmente ter alguma coisa na cabeça, além de reabilitar, que eu tentei, né, a gente estava lá fazendo fisioterapia e tudo mais. O que eu não sabia é que na eutonia, já a própria pessoa que desenvolveu a eutonia, deram 10 anos de vida, também estava na cadeira de rodas e morreu com 86 anos de bengala só no final da vida. Eu não sabia nada disso. E entrei. E pela minha alegria, eu saí de cada módulo com andador, depois com muletas, depois bengala, até ficar sem nada. Nossa, que legal. Então, eu terminei o último ano de faculdade com o TCC, que a gente chamava de TCC, que, por incrível que pareça, meu TCC era de deficiente visual. Mas fala um pouquinho, era o William Reich, que era da eutonia? Quem que era Não, essa pessoa? o Reich eu só conheci depois. Ah, tá. Foi só meu amigo depois. Por enquanto, era só a Gerda Alexander, que era minha amiga. Que por coincidência teve uma história de dor parecida Com a minha. com a sua. Que aí ele criou um método Por de ressonância. reabilitação que depois você usou esse Sensacional. método. Então, ele, na verdade, ele é um psiquiatra, o Reich. E aí, ele viu que no corpo tinha um tubo emocional. Quem fez a reabilitação fui eu mesmo, que dei uma puxada ali, outra puxada. Fui encontrando coisas para ir montando um método. E aí, eu era a prova viva que funcionava a tal de eutonia. E aí, depois, eu fiz estágio de bengala mesmo. E, então, a minha formação começa aí, já junto à eutonia, com a fisioterapia. Então, eu era um ser humano cuidando de outro ser humano. Ponto. Eu estava lendo sobre a eutonia. Ela integra corpo, mente e espírito. Estava lendo um pouco do que você colocou no seu Instagram. Eu queria saber, assim, fala mais pra gente sobre essa profundidade da eutonia. Então, ela toca muito o campo sutil. Então, ela toca, nem a colher de pau, por exemplo, que nós vamos usar. Ela vai com a intenção de atingir os ossos, que foi a partir dos ossos que eu voltei a andar. Então, lá nessa sutileza, ele faz a vibração, a ressonância que relaxa a musculatura, que te dá estrutura emocional, melhora a sua energia, o seu fluxo energético. Então, daí você faz a conexão entre o espiritual e o chão, né? E a terra. Que sensacional. E fala um pouquinho com essa coisa do espiritual. A gente sempre gosta de pôr um pouquinho de estrelinha aqui Eu nessa sei. história de ser virginiana. Virginiana com ascendente em touro? Como é que é pra você esse processo porque é muito corporal, né? Virgem com ascendente em touro, né? Mas eu sei que para mim eu preciso estar no energético para me equilibrar. Mas preciso ter a conexão, eu preciso ter a minha estrutura e ter essa conexão, pensar, sentir e agir. Porque se quebra essa estrutura, ou qualquer um, na verdade, eu caio, literalmente. E as pessoas também caem de outras formas, né? E a conexão espiritual é muito importante. Então, tanto emocionalmente, né, psicologicamente, a gente tem o ponto da individualidade que é aqui. E aí, se a gente puder, um caminho de Deus, né? É que antes a gente não podia falar dentro da área da saúde sobre espiritualidade. Graças a Deus, agora a gente pode. Né? Então, a gente falava, espiritualidade é ali, né? Por debaixo dos panos. Então, a gente usa muito a ressonância, que é o contato energético de um para um, né? Um com o outro,
Quando eu estou ou em grupo ou individualmente, eu converso com o corpo do outro. Então, a minha energia está conectada com a sua. Então, eu tenho que estar estruturada para que energeticamente a gente faça essa troca. E essa terra te dá essa estrutura. Essa terra me dá estrutura, me ajuda. E a essência do virgem é servir, né? A gente também esquece isso, que a essência de todo virginiano está muito ligado com esse servir, com esse contribuir. Ah, tá vendo? Não sabia disso, não. Porque senão não tem como a minha mente de astróloga. Lógico. Faz todo sentido. E assim, para quem tá ouvindo, 2025 os nodos lunares vão estar nesse eixo Peixes, Virgem. Então, você vai ser mais movida ainda nesse lugar de resgatar esse servir e entregar integrando a espiritualidade, essa intuição, esse lado que você traz todo do sutil. Vai vir mais à tona para todos os virginianos, no caso, isso tá valendo. Gostei. Mais informação chegando. Mais downloads, né? Mais downloads chegando. Mais algum spoiler do mapa da Selma? A gente sempre olha os mapas, né, Selma? Você sabe eu disso, sei né? que vocês olham por debaixo dos panos, eu entendo tudo isso. Então a gente sempre dá uma olhadinha nos mapas dos convidados. E aí, às vezes, a gente dá alguns spoilers aí, né? A gente dá uns spoilers e fazendo essas conexões, que é incrível, tanto que você tá na sua essência. Quando a gente tava olhei o mapa aqui, falei, nossa, que lindo de ver. Se todo mundo puder, tá na sua essência. É outra entrega para o mundo, para a humanidade, para as pessoas. Sim. É uma honra poder estar aqui mais uma vez, né? De ouvir. E eu que fico. E é muito legal, porque assim, com toda essa lesão, tudo vale, né? Sim. E aí entrou a parte energética na minha vida, a parte espiritual. Foi daí que porque meus pais eram muito católicos. Eu tinha uma avó paterna que era kardecista e que eu tinha medo dela porque ela se transfigurava. E meu pai e minha avó brigavam lá. Então, eu tinha um preconceito na época. E quando veio tudo isso, você se abre. Então, eu fui para tudo quanto é canto. Fiz cirurgia espiritual, me conectei, fiz reiki, fiz tudo. A espiritualidade aflorou. Muito, muito, muito. Tanto que eu sempre preciso ter uma guru espiritual do meu lado, sempre. Reconstruindo um corpinho. Aqui, entendeu? Há 11 anos. Eu vou fazendo as contas, quase 12 anos, assim, entendeu? Reconstruindo o corpinho virginiano, também. né? E é legal isso, né? Porque é uma das coisas, né, que os nossos convidados sempre trazem aqui é essa questão e a gente gosta de saber, que é essa jornada, né? Então, a dor, a maioria das vezes, né, ela é um indicativo que você precisa ajustar a rota, né? Então, se a gente colocar algo que é muito parecido com quase todos, né, que passaram já por aqui, é esse lance. E aí, Selma, eu acho que está conectado com isso, esse lance da saúde integrativa, né? Conta pra gente o que é essa saúde integrativa, como é que isso pode ajudar, né, nós, quem está assistindo a gente, a ter mais bem-estar, viver com mais qualidade de vida, o que é, para que serve, enfim, como é que a gente vive isso? Então, na verdade, a partir da eutonia, da físio, eu comecei a pesquisar e também fazer em mim, para eu ficar bem, porque eu precisava ficar bem para atender as pessoas que eu queria servir. Agora já entendi, né? Então, porque eu queria servir. Então, eu fui buscando formas e fui descobrindo em mim o que era legal e o que não era. O que fazia essa conexão mente, corpo, espírito, embora não pudesse falar na época. A gente até chamou de bioespiritualidade, para não... né? E aí eu fui conhecendo o Reich, fui conhecendo Biossíntese, fui conhecendo Body Mind Center, todas as práticas somáticas que para mim fazia sentido para me cuidar. Tanto que assim, eu tenho há 25 anos, tudo ferrado, né? E que tô bem. Eu fui a semana passada, inclusive, no neuro, e ele falou, tá ótima. Eu não tive hérnia, não tive nada. Então, eu sou a comprovação de que tudo isso, a prevenção, principalmente, tudo bem que todo mundo procura pela dor. Né? As pessoas só vão atrás da gente quando realmente não sabe o que fazer. E aí, você que seja né? O salvador.
Mas você pode prevenir. Eu tenho lançado a bandeira muito da prevenção, do autocuidado, que é feito diariamente, que é muito mais barato, Sim. simples. Não precisa fazer uma coisa, porque eu escuto muito assim, ai, mas meditação eu não consigo, porque eu não consigo nem respirar. Isso, Tem muita Né? gente, ai, mas eu nem sei me cuidar, vai demorar muito, não tenho tempo, né? Justamente. E aí, na pandemia, foi o grande start para mim, porque eu falei, bom, eu tocava no outro, e agora? Aí eu desenvolvi com materiais dentro de casa, então a colher de pau foi uma, a esponja de lavar louça, toalha, meia, garrafa Objetos PET, que a pessoa tem em na casa, mão. fácil acesso, Uhum. e nenhum dos meus pacientes tiveram dores físicas, não tiveram ansiedade, não tiveram síndrome do pânico, não tiveram Covid, porque ficaram bem, E faz preventivamente. preventivamente. E quanto tempo do dia a pessoa pode usar para estar fazendo isso preventivo? Porque às vezes é isso, eu não tenho tempo. Então, a colher de pau, em 5 minutos. 5 minutos, entendeu? É muito. 5 minutinhos. Um espreguiçar, nem 1 minuto. Então, se você usa ao longo do dia, facilita muito. E a colher de pau, eu sempre trago a colher de pau porque é muito legal, porque ela baixa a ansiedade. Baixa ansiedade. Mas não bate nos outros. Tá ansiosa? Tanto que eu falo que não é pra bater em você, é pra fazer percussão, porque senão a palavra é tudo, né, gente? Pode ser uma arma branca. Não. Tanto que eu não sabia nem se ia passar no avião, porque eu tava com um monte de colher de pau. E então ela estrutura você de forma fácil. Então, de repente, você tá ansiosa, quer dar aquela resposta que não sabe o que é. Sabe? Você fica assim, na negociação, porque todo mundo negocia tudo. Você para 1 minuto, faz a colher de pau. Não precisa ficar um monge, né? Você não precisa ficar totalmente em contato, senão você vai lá com a atenção. Pronto. Você quer saber como usar a colher de pau? Vai ter que esperar um pouquinho, tá? Daqui a pouco a Selma vai contar como a gente usa. E não é para usar na comida, por favor. Essa daqui é Essa não específica pode. para eu tô Essa não é. Para saúde Pra integrativa. saúde, né? Que eu fiz o método. O método de saúde integrativa, Que é é o- verdade. Verdade. E Reich? Conta mais de Reich. Como que ele chegou? Porque... Então, Reich eu conheci até pelo meu médico guru, né, que brinco, que a gente começou a perceber, né, que o emocional estava junto com o físico. Sim. E ele era discípulo de Freud. Então, eu comecei a estudar Reich, fazendo biossíntese, fazendo grupo de estudo sobre Reich, para entender o cara, que, né, claro, todos loucos, mas ele observou o tubo emocional, que vem desde aqui, são chakras, que são cinturões. E que você tem que ter a contração automática. E o que acontece? Muitas vezes a gente está assim e outras muito relaxada. Então, o que precisa é pulsar. Então, tem o Reich que fala desse pulsar. Aí, o discípulo de Reich, que é Kellerman, que ele não é psiquiatra, ele é quiroprático. Ele faz de um outro jeito, que é como se fosse uma sanfona corporal. Então, tudo isso para quê? Para que você faça o fluxo energético fluir dentro do seu corpo. Para que possa ter a expansão. E é ritmo. Tem a ver com ritmo? Tem a ver com ritmo. A pulsação, sim, né? Que tem que vir desde a terra e vai subindo. Mas o cinturão tem um som para você curar isso, para você cuidar disso. Mas tem que ajudar nessa contração. É como o coração, né? Que contrai e relaxa. O intestino, que teoricamente teria que fazer o movimento certo. E que a gente tem o quê? A gente fica muitas vezes enfesado. Selminha, me fala uma vez você contou sobre corpos inexistentes, ou quando a gente está sem percepção do corpo. Sim. O que acontece? Como que acontece? Qual o prejuízo que a gente tem quando nem sabe que o corpo está invisível, mas está invisível pra gente? O estresse é forte. Quando você está estressado, eu uso muito o desenho. E você vê muito no desenho que a pessoa desenha só a cabeça. Não desenha o corpo todo. E não só isso, quando você toca na pessoa, é como se não tivesse energia. Então, você não consegue tocar. Nem chegar na pele.
porque a pessoa está num estresse tão alto que o corpo não existe na vida dele. E aí cria a ansiedade, a depressão, a angústia. Começa nessa desconexão com o corpo. Desconexão. E o corpo é uma tecnologia avançada. E essa desconexão é uma das maiores causas, então, de depressão e ansiedade. Sim, e a gente fica muito no celular, então fica muito na mente. Sim. Mente, esquece. Você esqueceu do corpo. E não adianta só fazer atividade física com a cabeça em tudo que está fazendo. Né? Eu preciso fazer tal coisa. É, assim, praticamente 1% que o corpo vai ficar acordado. É como se estivesse só cumprindo um check, né? Isso. Fui na academia, check. É ir na academia com presença. Com presença, com esse atenção. Movimento Isso. É experimentar Legal. a comida no seu almoço e sentir o sabor. Isso tudo é meditação. E são coisas que é estar consciente no dia a dia. É mais simples, né? Sensacional. Não tem desculpa, na trazer verdade, uma né? consciência de vida. A eutonia traz uma consciência de vida. Né? Isso. Você estava falando do método, né, que você trouxe. Então, que você juntou a eutonia, fisioterapia, todas essas... Azias. né? Todas essas ferramentas que estão ligadas com energia, né? Porque Sim. é o que a gente sempre fala aqui. Embora você acredite ou não, tudo é energia, né? Claro. Como a gente não vê, às vezes tem um monte de gente que acaba... não negando, mas acaba não dando importância, como você falou. E aí você juntou tudo isso que você fez e criou esse método de saúde integrativa, é isso? Isso, que agora me fizeram colocar o meu nome no método. Ah, Então é método Selma Cosso de saúde integrativa, né? Nem falo quem, mas tudo bem. Acho que Aconteceu. você não sabe quem faz isso. Né? Não. Então, meu nome tá... Eu que quis nunca escolher meu nome, agora tá em tudo. E- Inclusive, eu quero saber sobre o Instituto Selma Então, Cosso. Então, entendeu? E aí, tudo que eu pesquisei no mestrado, doutorado também, porque eu trabalhei terapias manipulativas, mas eu fui na origem, que eram os índios, que eram a massagem, as outras técnicas que foram, muitas vezes, a massagem ainda não foi esquecida, mas a parte indígena foi muito esquecida. E que eles deram muita origem a muitas técnicas. Então, eu estudei tudo isso, só agora que eu entendi o porquê que eu fiz mestrado, doutorado em História da Ciência. Então, eu trouxe essa ciência para cá, e agora eu estou trazendo o método como ciência. Legal. Né? Então, assim, tem as fáscias têm a parte física e emocional, porque ela se conecta com Você sabe tudo. que tem até a face cósmica, né? Gente, então depois você me conta, quero Vai saber. ter atualização! Quero saber disso! Pra colocar junto. Pra colocar junto. Porque ele trabalha o físico, mental, emocional e espiritual. Agora cósmico. Agora- Atualização. Várias atualizações. Então... E aí, como é que chegou? Fala pra gente, como é que chegou no Instituto? Como é que tá funcionando agora esse Instituto? Pra quem tá assistindo a gente, como é que encontra? Quais são os serviços que vocês oferecem também? Eu tô lá há 25 anos. Tá, Então, esse ano, a gente resolveu sacudir a poeira, final do ano passado. tá. E colocar o meu nome no Instituto para completar os 25 anos. Quem está me ajudando muito lá é a minha filha, Isabela. Tá. E aí a gente começou a ir para o mundo. Só que foi mais até do que a gente imaginava, né? Porque a gente tem todos os serviços, físico, mental e espiritual, e a conexão de tudo. Legal. E esse instituto tem a ver com o meu propósito de vida. Então, só vai lá quem tem a ver com o propósito de vida. Então, é o que eu falo, técnica por técnica, qualquer um tem. Sim. Então, é esse ser humano que está por trás dessa técnica? Então, eu estou tendo muito esse cuidado para levar essas pessoas. E só que acontece que fez um boom e também em Portugal está muito lá. Então, eu já tive reportagens em Portugal do Instituto. Então, ele está lá, o Instituto, sem estar ainda. Você ganhou um prêmio também? Ganhamos 2 Conta prêmios. aí pra gente. Parabéns. Quando eu resolvi, né, aparecer, é isso, né, Martinha? Quando a gente falou assim, Shine, né? Shine chegou, valores, neon. Então, e aí nós recebemos 2 prêmios, que eu não sei de onde. Perguntei, inclusive, quem tinha indicado, não me falaram. Que fazem todo um critério nacional e internacional.
E aí eu fui, né, premiada 2 vezes como profissional do ano, com tudo que eu fiz, né, criando conexões, a parte social, né, porque eu já escrevi 6 livros para mulheres vulneráveis, e todo o processo do Instituto como um todo. Então, aí recebemos 2 prêmios desse e um prêmio sobre a gestão de encantamento ao cliente, que é a Isabela que recebeu pelo Instituto. Nossa, Aê. que legal, parabéns. Parabéns. Obrigada. Que venham mais prêmios, Sim. mais visibilidade, É. porque aí você se conecta com mais, vocês, né, como instituto, enfim, se conectam com mais pessoas que estão ligadas com esse propósito, né? Sim, é essa a intenção, né, que a gente possa ajudar. Sim. Porque servir Servir. é o meu propósito, não adianta. Quanto mais esse crescimento acontecer, mais o seu servir amplia. Sim. E uma curiosidade, o que mais acontece, assim, das pessoas no corpo? Onde você vê, assim, a recorrência de problemas no corpo? Coluna. Coluna. Que tá ligado com Principalmente com a conexão chão chão. e espírito. Ou seja, tá demais na cabeça, tá mais estressado. O primeiro ponto que às vezes vai pegar é a coluna. E a falta da pessoa de se legitimar. Desistir, né? Que é o que Autoafirmação? aconteceu com você Falta. no balé, né? Sim. Porque você não podia existir como bailarina, então Tá tudo ligado. Tudo ligado. é interessante. E o burnout que o pessoal fala tanto, né? Principalmente muita gente que hoje trabalha e tá tendo muita licença por conta dessa questão do esgotamento. O que você tem para dizer para essas pessoas? Então, eu acho que a gente pode prevenir, né? É isso que as empresas têm que entender. A prevenção custa menos do que o afastamento dessas pessoas. Porque daí tem que ter um cuidado e tem que trazer a engrenagem. Pensar, sentir e agir. Porque o burnout está sentindo demais, tá over lá e desconectado do corpo. Então, Total. Não consegue nem sair da cama. sim. Excesso de pensar, E sentir. incongruente com sentir. E que não... incongru- Zero. Agir. E zero com agir. Então, precisa voltar essa engrenagem a funcionar. E você vai para as empresas, leva isso também para as empresas? É o nosso projeto, porque, assim, é necessário, né? Uhum. Porque as pessoas não precisam... que a gente fala, a gente tem um treinamento que não precisa ir para um lugar específico para fazer o treinamento. Porque é modular. Então, de repente, alguns dias, em pouco tempo, que você viu, eu falei 5 minutos, então, se eu tiver meia hora, Lindo. é lindo. Daí já faço um milagre, até brincadeira, não faço. E aí, não Mas faço. ela te coloca alinhado já. Não. Já dá. E com pouco tempo, se a pessoa, porque depende do outro, Sim. que tem que ser protagonista, a pessoa tem a ferramenta, é só usar. E é legal, porque daí você tem grupo, porque a pessoa fica com vergonha de usar, né? Imagina que eu vou fazer sozinho. Não, né? E assim, e paga mico mesmo sozinho, né? Porque eles vão achar, e quando eu dou palestra ou treinamento, coisas assim que eu uso a colher de pau, até começo com a colher de pau, daí todo mundo dá risada, ok? Aí quando tá um processo a mais, a gente mostra a língua. Mas a gente tem que ir devagarzinho, né? Para que a pessoa não fuja de mim. E vai tirando as couraças ao mesmo tempo, né, Selma? Então, a intenção não é tirar, é flexibilizar. Flexibilizar. Olha, interessante isso. a gente Qual que é a precisa- diferença entre tirar e flexibilizar? No mundo que a gente vive, não tem condição você ir Não tem uma tirando. couracinha, né? Olha. A essência não dá. Se você morasse lá na Suíça, no interior, onde tem mais vacas do que pessoas, A pessoa ficaria extremamente vulnerável. se tira a vulnerável. Então, se você consegue flexibilizar, usar no momento que precisa, mas saber também que você pode flexibilizar e tá bem. Isso é importante. Que a gente até chama hoje em dia, que também tem o sistema nervoso vago. Então, tem o simpático, parasimpático e o parasimpático ventral. Então, a intenção é que você autorregule. E que a gente não vai estar autorregulado o tempo todo.
né? Então, a gente traga movimento para que autorregule. Quem conseguir nos explique como faz Não, isso. só quem mora lá nas vaquinhas. No meio do mato. Siga a Selminha, ela acompanha ela ensinando, né, os exercícios. A Selma sempre coloca alguma orientação. Eu tava lendo o seu Instagram, então vale olhar lá, Selma Coço. Selma Coço. Legal. Ô, Cel, e o que você recomenda de autocuidado? Já que a gente tá falando de burnout e tudo isso, né? O que você recomenda? Ainda mais essa questão mais emocional, porque eu acho que até a ideia do nosso podcast, né? Até pra você entender, é trazer realmente coisas que as pessoas falam assim, nunca vi isso. Trazer coisas para as pessoas expandirem a percepção e a consciência. Então, a gente sempre é provocativo também, né? Uhum. E hoje a gente fala muito dessa questão de saúde emocional, né? Questão de burnout, entre outras, por exemplo, como é que fala? Fugiu o nome aqui. Além do burnout, síndrome do pânico, entre todas essas questões de saúde mental, né? Vamos dizer assim, e emocional. E aí você falou, é simples, é fácil, né? De fazer coisas de minutos. O que você dá pra... Ainda não será colher de pau, tá? Espera até o final. Mas o que você recomenda, assim, algo que a pessoa pode fazer... Que, sei lá, ela tá no meio, entrando numa crise, por exemplo, de ansiedade. O que dá pra ela fazer, assim, que você fala, isso daqui pode ajudar, sabe? Então, a primeira coisa que eu falo que você pode usar no seu dia a dia é espreguiçar. A gente não vai fazer aqui, gente, senão vai cortar da câmera e a nossa produção aqui, o Doni, Doni, dá pra ela espreguiçar um pouquinho, Doni? Consegue? Não, eu espreguiço pela frente, ó. Gente, tem tudo ali, ó. Então, espreguiça. Estica Aqui, tudo. estica tudo e você já vai entrando em contato com o seu corpo. E é simples, né? Só espreguiçar a perna, porque a ansiedade está muito do pulmão, né, da costela para cima. Então, a gente tem que ativar as pernas. Então, você pode fazer vibração, bater. Não pode falar bater, porque senão espancam as pessoas. Uma batidinha. Uma percussãozinha. Percussão corporal. Isso já dá uma... Isso já ativa. Isso é autocuidado, você se aplicando, tá, gente? Então, não no outro, por favor. Senão, né, vai ter raiva, já vai misturar. Pausas durante o dia, de repente. Então, mas você vê que você tá aqui. A gente já fez. Só de fazer, eu já senti uma diferença. Já, então. Traz a presença, assim, né? Postura e tal. Às vezes a gente fala, tá trabalhando, aí uma possa... a postura, né? Porque a gente fica ali, agora né? Você fala espreguiça. Agora! Percussão corporal. Então. É fácil, você não saiu do lugar. Sim. Exato. Ninguém vai pagar mico na empresa se estiver espreguiçando, né? Não, Porque então. tá ali, né? Eu espero que não, que Espero pelo que amor de não, Deus, né? gente? Espreguiçar. Ô, Selma, e o caminho inverso? Uma pessoa que você falou das couraças, né? Que o ideal é a flexibilidade. Sim. Uma pessoa que já tem mais flexibilidade, mais sensibilidade, principalmente quem está se envolvendo nesse mundo espiritual, que se desenvolve. Qual que seria o caminho inverso quando a pessoa se sente aberta demais? Então, mas a parte espiritual, quando está aberta, você está sem corpo. Você Falta tem que encarnar. corpo. O objetivo é encarnar. Entendi. E aí é percussão, trazer você... Porque o inverso você também deve se deparar, assim, né? É trazer o contorno do do corpo mesmo, do toque. Tem gente que o grande desafio é encarnar nessa vida. Entendi. Então, a gente tem que ir trazendo para o chão. Porque aqui a gente, assim, a audiência, muitas pessoas que já estão na espiritualidade e que sentem essa É sensibilidade. verdade, muita gente que sente muito ataque. Ai, a vizinha, o olho gordo. Além de pôr a ruda lá no meio. Não, isso resolve? Então. Sal grosso. Opa! Né? Tudo resolve. Em casa a gente coloca lá. Então, muda. gente. E é bom que não é tóxico pra gato. Então... Tem que Além dessa, mas tem que encarnar no corpo. O grande no desafio, quem está muito na espiritualidade, é encarnar. Porque tem que ver o inverso também, né? A gente é ser terrestre por enquanto, né? Né, e uma vez me disseram assim, se você não reina seu corpo, quem estará reinando? Uau, essa é forte, Marta. Não é? Nossa! Muito forte. Mas, Então, mesmo, caramba. gostei. Não é? Porque encarnar é isso, é você reinar seu corpo. Então, pelo menos Perfeito. seu corpo, você fala, olha, vai pra direita, vai pra esquerda.
Sim. Até tá aqui na energia estelar, a gente tem que saber. Tem que estar em carne e osso Tem que aqui. cair carne e osso, ancorado. A gente vai começar a fazer uma percussão corporal. Quando acabar os podcasts, acho que é bom. Qualquer coisa é só me chamar. A gente vai deixar com ele assim, ó. Vou começar a andar com isso aqui na mochila. Então, já fica. É muito legal, porque quando eu dou a palestra, nas outras palestras, as pessoas ficam. Ah, é? Tá bom, Se vai. acordando. Vamos dar um spoiler, então, vai. Vamos... Antes Tá. eu queria perguntar, porque você também, além de bem-estar, você também fez um programa para emagrecimento dessa parte. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas como é que é essa visão para você no trabalho corporal também e o emagrecimento. Então, muita gente, quando tem a autoimagem. Sim. Então, essa autoimagem, quando a gente faz, né, em desenho, em massinha, nesse sentido, as pessoas, apesar de estar mais gordinho, por exemplo, se veem magra. Ou, ao contrário, tem a distorção de imagem. Sim. Então, a gente precisa resgatar o próprio corpo para daí ter a transformação. E, claro, entender antes se no tubo emocional tem alguma angústia maior que impede de você emagrecer, inclusive. Nossa, que interessante. É mais Isso fala profundo. mais. Exatamente. Porque Conte mais. Isso é muito interessante. Me explica mais essa angústia. O que acontece? Então, porque nós Todo temos mundo- o tubo emocional. Então, a gente pode até... tem aqui, então, tem né, os chakras, todos. E aí tem gente que tem barriga. Tá. E que não sai essa barriga por nada. Então, pode ser postural, claro, né? Que eu também vejo a mecânica. Mas tem a questão de angústia. A minha filha mesmo fala, mãe, dá uma apertadinha. Porque assim, aperta o botão, Tá. já diminui. Então, é muito aqui, ó, na boca do estômago, no Eu ia plexo perguntar. solar. No No plexo solar. plexo? E aí a gente pode aproveitar e fazer, inspira e fazer e aperta. Inspira e aperta. Pra quem não sabe onde é o plexo solar, gente... É aqui na boca do estômago. Bem na boca do estômago. Mulheres é bem embaixo do sutiã. Homem é no Isso. início da costela, né? E aí você vai sentindo que vai amolecendo. Então, isso é um grande exercício. E aí, esse som é o som através da medicina taoísta. Então, eu fui fazendo Ah, entendi. esses estudos todos, né? Então, a gente foi a Reich, mas aí tudo bem, sabia a couraça, legal. Mas e aí, o que eu faço para transformar? Legal. Então, eu fui atrás para descobrir os outros pontos. E aí, por exemplo, Céu, aí a pessoa, sei lá, já tentou vários métodos para Pra emagrecer emagrecer. e não consegue. Como é? Ela tem que fazer uma sessão, Não, várias são sessões? várias. É um processo. É isso que eu te perguntar, é um processo, tipo... Eu não faço milagre. Sabemos, né? Você fez o exercício, amanhã você tá... Não existe Tá. milagre, né? Então, assim, consciência. consciência. O processo depende de cada um. Tá. Mas Quando- tem uma quantidade mínima de sessão, nada? É o Tá, processo. Você não sabe, tá? Não, Vai- não tenho. Nem faço pacote, nem faço Tá. nada. Porque depende muito de cada um. Tá. Né? Legal. E entender aonde que está o ponto que não faz emagrecer. Mas não é alimentar. Sim. Né? Claro que tem a parte de alimentação e tudo mais. Sim. Mas é a questão da própria autoimagem. Quando a pessoa entende como que a pessoa é, tudo muda. Entendi. É a questão do corpo, mente e espírito que você estava falando agora, né? Então, tem até uma pessoa que fez... Ela estava um pouquinho mais gordinha, mas o desenho dela era como se ela fosse Homem de Ferro. Ela até fez o corpo, mas como se fosse Homem de Ferro. Então, ela nunca ia emagrecer. Porque Ela ele tava se não protegendo? seria- Porque ela estava se protegendo. Tá. Então, a gente foi trabalhando essa flexibilidade, não só das couraças, mas sabendo o contorno do próprio corpo. E agora ela está emagrecendo, encontrando a feminilidade dela. Então, tudo isso vai sendo... Vai aflorando. Aflorando. E é legal porque a gente fala muito disso aqui, né? A gente estuda um monte de coisa, mas eu falo, gente, o que é mais importante é o autoconhecimento. E aí, tipo, o nosso corpo, que é o nosso veículo aqui na Terra, a gente não sabe como ele funciona.
Justamente. Né? Então, assim, esse lance do desenho, da autoimagem é muito rico, né? É muito importante. Não, eu acho que precisava acontecer até com criança, Né? né? Desde mas eu pequeno. fiz. Pra ela começar, né? O Jorge, que é aquele Jorge, né? Ele tá assistindo a gente aqui. E ele comentou que ele fazia Kung Fu e era esse som que ele usava. Ah, tá vendo? De origem taoísta. Taoísta. Olha, que legal. Então, Tá tudo mostra conectado, né? Tudo, é tudo conectado. conectado. E é muito interessante, porque quando fala em criança, né? Eu tive uma criança quando eu atendia, porque eu já atendi de todas as idades. Tá. E ela tinha um problema corporal. Eu só consegui mudar o corpo dela quando ela entendeu o corpo dela através de desenhos, reciclagem, massinha. Quando ela foi moldando ludicamente, aí eu consegui arrumar o corpo dela. Me veio uma coisa aqui agora. Fale, Sabe que eu conte-me. trago as coisas assim, né, Marta? A gente tem uma geração, né, de crianças que elas estão ficando mais com sobrepeso. Isso é possível fazer, por exemplo, numa escola, sei lá, uma escola que quer colocar uma grade curricular, por exemplo, a mais extra. Então, sei lá, como é que é? Educação artística, né? Nem sei como é que tá hoje isso, mas enfim. Quero colocar, sei lá, um autocuidado, alguma coisa aí é opcional, né? Porque não é obrigatório. É possível fazer isso, sei lá, num grupo de crianças ou fazer um workshop? Porque aí a criança começa a ter essa percepção, né? E a gente consegue fazer uma prevenção para essa geração. Então, pode ser Já uma educação. Já numa educação Porque desde... essa geração já começa com tablet aos 2 anos de idade, né? Menos Dois, até nada, 2 aí tá velho já. Eles já não entendem o corpo desde muito pequeno, né? É. Tanto que eles estão com dificuldade até de acuidade Motora, né? por causa disso, né? Mas sim, porque a gente faz através de brincadeira, né? Uhum. Lógico, é tudo adaptável. Legal. Porque eu já atendi crianças, adolescentes, adultos, idosos. De cada época É um desafio, né? um desafio e assim vai. Eu deixo, né? O que vier. Legal. E você já tem algum programa assim pra escola, alguma coisa assim? Ou pra... Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Mas Aqui, Este é possível, o nosso papel aqui do podcast também. Trazer coisas que as pessoas nunca pensaram. Co-criar. co-criar, gente. Co-criar. Eu tô aqui já. É o nosso papel, né, Martinha? Estamos co-criando. estimulando, vamos lá, Então, gente. O que eu quero é que mais e mais pessoas se cuidem, né? Essa é Legal. a minha ideia. É que faça a prevenção. E aí me veio uma outra coisa agora. Claro, vamos lá. Eu precisava estar anotando aqui, depois você me conta. Depois Tá você assiste gravado? 10 vezes. Ah, então tá bom. Então perfeito. Céu, a gente tá falando de criança, né? Então, como é que a gente pode fazer isso para prevenir? Agora, vamos pensar numa geração que tá cada vez mais longeva, né? Então, as pessoas estão envelhecendo mais, né? Vivendo cada vez mais. Sim. E vamos falar real que a maioria das pessoas não se preocupam com isso. Né? Porque, né, a dor na coluna que você tem lá na frente é porque você não fez atividade física, o Alzheimer é porque, enfim. Como é que dá também para fazer, para quem já tem, né, os idosos, enfim, sei lá, fazer um grupo, né, sabe aquele grupo que tinha, eu já ouvi isso, minha avó falava, grupo da igreja, né, que tinha o clube das, como é que chamava? Grupo de, eu não sei, tinha um grupo, enfim, de pessoas mais velhas, né, tal, que tinha um tempo, sei lá, 1 hora por semana e fazia isso. Também dá para fazer isso para eles, né? Tanto para quem já tem mais idade, enfim, tem disponibilidade. E para quem fala assim, não, ó, putz, tô aqui com meus 50, mas não quero chegar nos 80, não sei, informa. Vocês têm algum trabalho também já assim? Tem como Tem que um é? grupo de movimento integrativo. Então, ele trabalha essa conexão mente, corpo e espírito. Claro que a gente não fica explicando muito, a gente faz. Tá. Então, a gente usa também dentro da fisioterapia um alongamento, mas todos os meus alongamentos, né, os movimentos, vêm junto da coordenação motora. Tá. Então, eu trabalho muito o equilíbrio, muito de forma lúdica. Eu não gosto de padrãozinho, assim, sabe? Não consigo, acho chato. Então, aí a gente vai trazendo... O em grupo é muito legal. Tudo bem que o em grupo não traz uma autoconsciência quando é presencial. Por quê? Porque elas adoram conversar. Ah, sim. Aí estamos aqui falando, né? Mas também tem a parte social. Sim, importantíssimo, né? Então, funciona muito mais a autoconsciência quando é online, Tá. mas elas adoram tá junto. Sim. Então, a gente trabalha equilíbrio de uma forma lúdica, trabalha tudo que é necessário
para equilibrar corpo, mente e espírito. Aí dá pra fazer um híbrido, né? Tipo, faz uma sessão individual, uma sessão em grupo, Sim. porque aí você vai trazendo essa autoconsciência e ao mesmo tempo vai trazendo essa integração social, né? Que Sim. também Então, muito e aí legal. depende muito de cada um. Às Sim. vezes nem precisa do individual. Tem gente que já tá bem, Sim. então só precisa da prevenção mesmo. E saber como que pode levantar sem se machucar, sentar, né? Ter todos esses cuidados que você pode usar no seu dia a dia. Levantar da cama, né? Levantar da Que é cama, uma coisa que a levantar, gente não- levantar da cadeira, Sim. ficar na cadeira, né? Porque vocês estavam falando até do computador. Como que você pode estimular para que você não se prejudique? Então, tem tudo isso e isso vai sendo mostrado para elas. Eu tô brincando com isso, porque como sentar, essas coisas, porque outro dia a gente tava trabalhando, aí eu fui filmar alguma coisa pra mandar pra um amigo, que a gente compartilha, né? Ah, câmera, essas coisas, porque hoje em dia todo mundo trabalha em casa. Aí ele, arruma essa cadeira, esse computador aí, que ergonomicamente tá errado. Aí Tava eu, tudo errado. tava tudo errado. E às vezes é coisa que a gente não percebe, né? Então, importantíssimo Aí isso. tem de- uma lesãozinha ali, É. né? Sim. E a lesão não é simples. imediata, né? Às vezes vem depois, né? E é super simples. Por exemplo, você pode colocar uma cobrinha de porta, uma toalha para você sentar melhor. Boa. Pronto. Sensacional. É Gostei. muito simples, é simples tudo. Então, Sim. eu gosto muito da simplicidade e da criatividade, né? É, porque às vezes a pessoa não tem como ir comprar aquela, né? Não. O que você falou específico, como é que você se adapta, né? Aham. Então, Legal. toalha, cobrinha, espaguete. É que espaguete dá um desequilíbrio maior, Maior. né? mas é adaptável. Dá Corta e coloca. Então, Legal. tudo dá para ser Você feito. coloca isso nas suas redes, assim? Sim. Essas dicas, né? Legal. Então, pessoal, Selma Cosso aí, Instagram, YouTube, né, Selminha? Sim. Ótimo. E agora tá chegando E a aí? hora. Eu tô aqui, ó. A nossa produção não vai gostar muito, mas... Sem vibrações na mesa. Voltar a tomar uma água. Vamos lá, Tome Selminha. uma água para preparar aí, se quiserem espreguiçar, né? Espreguiça. Ah, sempre é bom, né, gente? Tem um jeito certo de espreguiçar? Não, só estica. Tá. O jeito é que quando você fica bem. Então, assim, tô com dor no ombro, fica aqui. Senão, vai aqui em cima. Ah, aqui Tá. eu consigo. Ó, eu dá, chego. né? Ah. Isso. Aí vai para um lado, pro outro. Aí. Boa. E aí, normalmente, no tempo que a gente está vivendo, a gente começa de cima para baixo. Pra baixo. Tá. Ou de baixo para cima para baixo. Tá. Tá? O ideal é tirar o sapato, mas a gente vai fazendo o que é possível, né, também. Tá. Então, a gente, ó, é aqui, Parte de é baixo. a parte de baixo, porque a gente vai atingir o osso. O objetivo é trabalhar o esqueleto. Tá. Então, Tá. é legal pensar Se nisso. você tá assistindo esse vídeo, dá uma pausa, vai pegar sua colher, mas não depois não é pra sujar ela. É. Compre uma colher de E pau. nem espancar o outro. É. E aí, vai só fazendo a percussãozinha, ó. Sem medo de ser feliz. Tá. Pode bater. Pode bater. E escutando o som. Pode fechar o olho que fica melhor, Nossa, né? muito. É que aí... Dormir a gente não Isso. vai. Não, com certeza não. E vai passando para um lado, para o outro. Acordando todos os seus ossos na testa. A testa, né? Vocês vão modulando a força. Deixa eu tirar também. Em volta dos olhos. Nariz. Na bochecha, pode falar. Dá até pra brincar de, tipo, desenhando o rosto, né? Às vezes você vai... Isso. Cheirinho. Olha, fazendo um pouquinho mais forte, Ju. Tá. É carinho, mas pero não tanto. Tem que acordar. Acorda, menina. É, o nariz. Pra TM também. Pra TM. Ai, excelente. minha TM. Quebrei 3 aparelhos. Nossa. Vai fazer antes de dormir, mas Não é? Então, tem que só tomar cuidado, porque tem gente que não dorme por causa da ativa. ativa. É? Tem gente Então Tem você que fazer de manhã. de manhã. é de manhã. Aí vai A Marta não dorme. Nossa, É, então. então. Pra mim, eu vou dormir, eu tô então, relaxando, tem eu vou gente dormir. que sim, tem gente que não. Aí vem aqui na nuca. Na nuca é o ponto que Nossa. liga entre a mente e o corpo.
Eu tenho uma pergunta daqui a pouco. Sim. Na cervical. Isso. E aí a gente vai o que der aqui na coluna. Lembra um pouco da Sentai, né? Que o pessoal faz com uma madeirinha também. Isso. Aí eles copiaram de mim, né? Aqui na É uma autosessão, clavícula. Não é? Não é? Aqui na clavícula. O externo. Nossa, muito legal isso. Que tem aqui. Isso aqui é autoaplicação, viu, gente? Não pode fazer no coleguinha. Só se fizer com amor. É. Ó, daí vai numa clavícula ou outra, porque vai que, né? Vai que... Se empolga. É. Aqui no braço. Aí a gente vai. Sente uma tensãozinha aqui. Tá? Imagina as criancinhas fazendo isso daqui, ó. Tudo juntinho assim, ó. Elas fazem, Não gente. é bonitinho? Acalma ela. Eu tô quase dormindo já. Eu já tô indo. Já tô indo. Aí vai no braço, o antebraço tem 2 ossos. Isso. Então, se estiver muito agitada, já sabe. Já sabe o que usar. Ó, a mão. Se minha mãe soubesse disso quando eu era criança. A minha mãe também, viu? Com 3 ainda, né? Isso. Aí vai do outro lado. A gente vai fazendo pra baixo. Gente. Não é, ó, é rapidinho, não é uma coisa que... Não, eu já tô... Vai no seu ritmo, cada um no ritmo que puder. Sempre pensando no osso. Ah, tá. Sempre tentando... Encontrar o seu osso. Tem lugar que vai ficar mais difícil, lugar menos, né? Lembra que tem um osso aí dentro, né? Lembra que tem o seu esqueleto, senão você vira uma geleia. Tem um osso aqui. As costelas, depois quando vier. Coitado da produção aí. Já ter pego mais uma colher de pau. Eu gosto de todo mundo fazendo. Poxa vida. O Doni também quer fazer. Pois é, poxa, dona. E eu tô bocejando horrores, vocês vão ver, tá tudo Devia bem. ter feito 5, desculpa. Eu deixo a minha com você. Mas não vai fazer comida. Isso. Aí na coluna, devagar, e vai descendo, gente, no quadril. Nossa, e vai observando como você vai ficando. Relaxada. Então, você volta pro seu eixo, né? Nossa, gostei. Aí na coxa aqui, ó, na coxa sempre pro lado externo, que é mais rápido você conseguir. Eu ia falar, tá difícil de achar Daí você pensa, mas assim, do lado externo você chega mais rápido no osso. O joelho, cuidado. Pra não espancar, né? O joelho, tadinho. Tadinho. A perna, que tem 2 ossos, o de dentro e o de fora. Vai até o importante é lembrar que tornozelo. você tá fazendo, mas tem que lembrar que tem um osso lá, né? É importante ter atenção aonde você tá fazendo a percussão. Isso. Legal. De um lado, do outro, daí tem o pé, que aí Vai no pé assim. Na sola também. Sim. Principalmente. O ideal é que tudo você vá. Olha lá, daí você vai, tá vendo que a gente vai falando até mais, eu vou falando até mais mole. Aí vai do outro lado. Nossa, muito bom. Ai, Muito bem. Adorei. 10 minutinhos, 15 minutinhos. peraí que tô só terminando aqui, rapidinho. Senão tem a inveja. Do outro lado, Do né? lado, só um pouquinho por causa da inveja. Pronto. Muito bom. Nossa senhora. Ó, então. E a Como nossa estão? aromática, ela tem um aroma. Ah, se você quiser comprar ou da Selminha, também entra lá no Tem Instagram lá. dela. É outra Personalizado. experiência. É outra experiência. Tem até um aroma para ajudar mesmo. Nossa, muito bom. É porque aqui, no seu caso, ele é mais lateralzinho. Porque tem algumas que é mais redondinha, mais fininha, Isso. não pega tanto, né? É. Então, Eu se vou você... deixar do lado do meu computador. Muita gente usa isso mesmo, nesse lugar mesmo. Nossa, adorei. Vou andar com ela, na verdade. Tá vendo? Por isso que eu até comecei a dar mentorias, tanto para profissionais da saúde, não da saúde, para profissionais
da dança, da yoga, meditação. Então, as pessoas que tocam, as pessoas que não tocam. E a gente está com um projeto até de fazer um curso profissionalizante. Tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Da saúde integrativa, desse Do seu método Selma Cosso. É. Agora é método Selma Cosso. Atualizado 5.0. 5.0, isso mesmo. Ó, tá vendo? Eu só tô aqui anotando. A Selma vai ser a pessoa que mais vai assistir esse podcast. Calma aí, já perdi. Eu vou assistir de novo. Ai, muito bom, muito bom. Vai, gente, quando eu conheci a Selminha, ela era uma virginiana toda com vergonha. E ela tinha toda vergonhinhazinha, né, Selminha? Aí eu falei, Selminha, um dia você vai falar. Aí ela tá aqui hoje, tá vendo? Então, lembra que quando você tá no seu propósito, a coisa fica mais fácil, né? E você encontra, e é isso que é o legal da gente estar no nosso caminho, né? Então, às vezes você acha que você não tá, mas na verdade sempre... Ontem eu estava assistindo de novo aquele vídeo do Steve Jobs do Conectando Pontos. Então, que nem você falou, às vezes você estudou taoísmo, xamanismo indígena, né? E daqui a pouco, olha, conectou isso. Caramba, agora entendi. Então, para mim, a Selminha é muito esse exemplo de conectando pontos, sabe? A coisa foi acontecendo na vida dela, aí foi jogando ela para lá, para cá, para lá. Pois é. Eu só vou. Aí eu fico, Marta, ó, é isso, ela. Daí ela dá risadinha. Aí eu, entendi. É ok, vamos lá. Testou. Ela dá aquela risadinha, olha pro lado. Risadinha, pronto, já entendi. É uma parteira cósmica. E aí, isso que é legal, porque é de ver mesmo essa evolução, né? E você permitir essa evolução acontecendo em você. Eu acho isso muito... salutar, assim, porque eu gosto de acompanhar, né? Então, fico muito feliz e acho que você está ajudando muitas pessoas, né? Eu lembro de falar, olha, ainda é pouco. Ela, mas eu tenho muita gente. Eu falei, mas ainda é pouco. Nem me A fale, sua lista é nem me grande. fale. É que nem do livro, né? Eu vou ter que dar um spoiler, já que surgiu esse assunto. Essa questão dos nodos lunares está ativando agora a sua casa relacionada a grupos. A ampliação. Então é isso. É 2025. 2025 é expansão. Gente, vambora. Vai. Eu só vou. Podcast é a parte da cocriação aqui. Eu só vou agora. Faz tempo já, né? Quer Que eu deixar só uma vou. mensagem pro pessoal? Alguma coisa que você queira deixar de encerramento? Deixar seus recados, telefones? Primeiro que ativem o seu templo, porque afinal não adianta a gente só ter a energia ou só ter o emocional, e tudo é conectado. Então isso é muito importante que a gente dê esse olhar, né? Junte, né? Não separe, porque tem muita gente que fala, mas eu faço tal coisa. Você está cortando. E que você possa fazer essa união. E se quiserem, lógico, né, saber um pouco mais, palestrar, alguma coisa que na sua empresa seja necessário, que você sinta, né, ou a fazer a mentoria, @Instituto Selma Cosso ou Selma Cosso, @Selma Cosso com S e COSSO. Muito obrigada. E a gratidão, nossa né? produção coloca aqui também. A nossa produção é então. incrível. Doni incrível, né, Doni? Doni, a colher de pau é sua, hein? Mas não vai bater nas meninas, hein? Algum recado, Déia? Quem quiser conhecer mais, são serviços que a gente presta de workshop corporativo. Tem o workshop da prosperidade, workshop Seja Você, para trazer o seu eu autêntico, integrando também corpo, mente e alma no seu ambiente de trabalho. E ainda temos coach, palestra, então tem uma infinidade de serviços, é só acessar o site, mandar uma mensagem e a gente personaliza para você o serviço que for mais assertivo. Mystic Fair, dia 14 e 15 de dezembro, nós vamos estar lá desde o comecinho, vamos estar lá com o nosso stand da Hathor, falando de dragão, falando de reiki, de tudo mais que você quiser, você senta lá e vamos conversar. Vai ter atendimento com as mandalas de dragão,
com o reiki xamânico. E se você falar assim, bom, eu quero mais alguma coisa, a gente vê o que faz. Né? Alguma coisa vai sair, né, Alguma Martinha? coisa sempre sai. E elas não vão usar colher de pau pra bater em vocês, então aproveitem, Não. né? E aí, é dia 15, às 18 horas, no Auditório 7, a gente vai fazer o Ritual da Prosperidade para todo mundo que quer que 2025 seja maravilha. Tô rica! Imperdível. E para você também que quer levar o Ritual da Prosperidade para a empresa, já estamos, que a gente chama o Workshop da Prosperidade, né? Nas empresas, então também está disponível. Que agora toda segunda-feira tem um episódio novo no ar, então espera, acabou esse, já vai olhar lá, que vai ter um novo episódio. E Selminha, gratidão. Eu e que agradeço. Muita gratidão pela Muito, presença. gente. Eu amei, Selma. amei, amei. Maravilhoso. Gratidão, Ju, gratidão, você quer gratidão. deixar suas redes sociais, Débora, para acompanhar os horóscopos, né? A interpretação do céu. O meu é @Débora Desotti. Underline, né? Ah, é, @Débora Desotti, underline. Eu preciso Tudo de bem, mais é a colher de pau aqui. E o meu, Juliana Lustosa, YouTube, Instagram, enfim. E é isso aí, galera. Então procurem a gente no Hathor também, _Spaco, Spaco Hathor, tudo junto. Dá like, ativa o sininho. Sempre reclama que ninguém tá se inscrevendo. Compartilha. Comenta, gente, ó, compartilha. comenta. Você tá assistindo aí? Pô, a Comenta. Selma deu uma dica, Comenta Marta. hashtag colher de pau. Isso, hashtag colher de pau. Enfim. Assuntos que você quer que a gente traga no próximo. É. Aquela pessoa que você ama muito, você fala, vai ser bom pra ela? Manda. Aquela pessoa que você fala, nossa, esse negócio não vai ser bom, vou mandar pra ela também? Manda. O importante é que você mande pra Isso. alguém, entendeu? Porque pode ajudar aquela que você não ama Não também. é? E vai amar. Vai saber, né, Selminha? Opa! Isso aí, gente. Obrigada. Gratidão Eu- pra todos. gratidão, E me eu, dá viu? alegria.